Como está o seu coração? Está com fome de Deus? Quer mais de Deus? É muito bom estarmos juntos. A festa de Hanukkah é uma proposta mesmo para encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. Ontem, às 19h22, começou o horário de verão. Nós temos 4 estações no ano, que se divide em períodos de 3 meses cada estação. Pessoas comuns, elas não conseguem discernir essas coisas. Mas nós não somos mais pessoas comuns, porque nós temos a mente de Cristo. Para algumas pessoas, um dia é igual ao outro, mas nós sabemos que um dia não é igual ao outro dia. Um dia encerra um ciclo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a viração do dia acontece por volta das 18 horas. O nosso relógio começa à meia-noite, o dia vira à meia-noite, não é isso? Estou certo ou estou errado? Mas no contexto da palavra, na criação, o dia se encerrava por volta das 18 horas, era o encerramento do ciclo, e Deus vinha, e Ele se revelava, Ele se comunicava com o homem, a viração do dia, na viração do dia. Então, um dia não é igual a um outro dia. As estações, elas são diferentes, e a influência sobre a terra, a própria lua, e o sol, e os astros, e aí vai entrar nessa questão, e apóstolo? Agora vai virar astrônomo? Astrologia não, deixa a astrologia para lá, mas dá influências, e nós sabemos que no hemisfério sul, os raios do sol se tornam mais intensos no verão, e a claridade é maior, e os dias são mais longos. E nós ontem começamos a celebração da nossa festa, que é a festa das luzes, e tem um sentido muito importante para nós, que a luz seja perfeita dentro de você. A festa de Hanukkah, Jesus esteve nesta festa, que é chamada festa da dedicação. A festa da dedicação. Quando o templo foi tomado, e ali foi sacrificado o animal imundo, e os judeus já não podiam mais fazer os seus rituais, as suas cerimônias, e a leitura da Torá, e a própria menorá foi apagada, e já não havia mais luz. De repente, o milagre se manifesta, e a luz, o azeite que era suficiente para manter as lâmpadas acesas do candeeiro por apenas um dia, aquele azeite, como que por um milagre, fica acesa por 7 dias, 8 dias. Imagina isso, um milagre, que é o milagre das luzes. A luz perfeita está em nós, está entre nós, e tudo será perfeito dentro de você. Você pode dar um aplauso a Ele? Leia comigo, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, diz assim: mas para os que estavam aflitos, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro do tumulto. Versículo 5, diz assim: porque toda bota, meu texto aqui está complicado, deixa eu voltar para cá. Porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda capa revolvida em sangue, serão queimados, servindo de pasto
ao fogo. Diga glória a Deus. Por quê? Está aí, por quê? Leia para mim esse texto. Tudo isso vai acontecer por quê? Porque Jesus nasceu. Mas não simplesmente porque Jesus nasceu, porque Ele nasceu com um propósito, e Ele vai cumprir este propósito, e cumprindo este propósito, Ele vai fazer a sua declaração final na cruz do Calvário, dizendo: está consumada a obra da redenção, e o novo tempo foi estabelecido. Este livro diz: a luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Diga: a luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Quando nós voltamos para o capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso é, o caos estava estabelecido e todas as coisas estavam fora do lugar, era desordem total. E Deus então libera uma palavra, e qual foi a palavra que Ele liberou? Haja luz, que é fit lux, haja luz. E quando Ele disse haja luz, todas as coisas foram reordenadas e entraram no seu devido lugar. Diga: haja luz. Olha para você assim, diga: haja luz. Haja luz sobre a minha vida. Diga: haja luz sobre a minha vida. Diga: haja luz sobre a minha vida. E a luz fala de entendimento, a luz fala de revelação. E eu creio que nesses 2, 3 dias, o Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, seremos inundados por esta luz. E toda obscuridade vai ser quebrada e neutralizada nas nossas vidas. Agora, é antes e depois. Quando nós olhamos para o texto, antes da luz e depois da luz. Antes da luz havia o que? Desordem. Depois da luz, todas as coisas foram reordenadas. O mundo, ele se dividiu em 2 tempos: antes de Jesus e depois de Jesus. A nossa vida se divide em 2 tempos: antes de Jesus e depois de Jesus. Diga: antes e depois. Aí algumas pessoas podem dizer assim: apóstolo, eu já estou vivendo o depois e nem todas as coisas estão plenas em mim. Mas eu quero profetizar que a luz vai ser perfeita em você. Amém? A luz vai ser perfeita. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. E aquele que disse que ele é poderoso para cumprir. Então a luz em você será perfeita. Preste atenção, você está proibido de desistir agora. É interessante que neste mês de dezembro, eu recebo, eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp, e eu recebo muitas informações de pessoas que estão tirando a própria vida. Há uma liberação de espíritos malignos que traz tristeza, melancolia, depressão e outras coisas mais, que operam no mês de dezembro. É impressionante, às vezes é até assustador, mas eu quero profetizar que esse espírito maligno está vencido na sua vida, está vencido na sua vida, está vencido na sua vida e na sua casa. Agora preste atenção nesse texto, olhe aí para o texto. Mas para os que estavam aflitos, quem está escrevendo isso é o profeta Isaías. Ele está falando de algo que iria acontecer 700 anos à frente. Que visão extraordinária o profeta teve. Eu fico imaginando e pensando, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, porque nós temos a Bíblia escrita. Temos os trilhos em que podemos caminhar. Os profetas, eles não tiveram a palavra escrita. Eles tiveram visões e revelações e eles escreveram a respeito disso. Isaías, ele foi como que transportado para o futuro.
E não apenas Isaías viu estas coisas, desde Moisés, os escritores dos Salmos e os profetas, eles falam a respeito da concepção, do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento de Jesus, o seu ato de redenção por toda a humanidade. Mas na minha leitura, todos viram com clareza, mas alguém resume Isaías como o evangelho do Velho Testamento. E ele viu isto. Ele viu as regiões de Zebulon e Naftali. Porque Jesus, ele nasce em Belém, depois ele vai para Nazaré, depois ele vai para as regiões de Cafarnaum, e ali, junto ao mar da Galileia, ele começa a desenvolver o seu ministério, e ele entra em evidência. As regiões de Naftali, essas duas regiões, Zebulon e Naftali, são tribos de Israel. Essas tribos estavam como que em decomposição. Eles tinham recebido a influência de muitos povos, a Galileia dos gentios. A influência dos povos deteriorou a concepção do relacionamento deles com Deus. E esses lugares foram tomados de obscuridade e dominados pelas trevas. Quando falamos de luz, falamos de entendimento. E o que nos liberta é o entendimento. Você pode ser a pessoa mais religiosa da face da terra, mas sem entendimento você não vai a lugar algum. Você se torna refém, você se torna cativo e você vive debaixo de opressão. Diz o texto, para os que estavam aflitos. Esta palavra aflição é tormento, é angústia, é pavor. Queridos, essa noite a expressão é: a luz que me libertou. E eu tenho imaginado e pensado, nós como filhos de Deus podemos viver a plenitude dele aqui na terra. E muitos de nós fazemos a opção de ficarmos cativos e reféns debaixo dessa expressão, aflitos. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade, penumbra. Deus vai tirar você, quer tirar você do campo da sua alma, deste lugar tenebroso, desta penumbra espiritual. Quantos cristãos cativos, aprisionados nos seus sentimentos, tomados por tristeza. Hoje você vai sair daqui numa nova postura. Preste atenção, o seu físico, ele reflete o que está no seu interior. O seu físico, o seu olhar, o seu semblante, o seu posicionamento corporal, reflete o que está dentro de você. E você, como filho de Deus, dentro da visão do profeta Isaías, no ato da redenção, ele veio para libertar você desta aflição. Ele veio para libertar você desta aflição, deste tormento, desta angústia, desta melancolia, desta depressão que tenta inundar a sua alma. Esse espírito do inferno vai ser vencido hoje. Vai ser vencido hoje. Diga postura. Postura, meu jovem. Dá uma levantadinha assim. Respira fundo. Senta direitinho na cadeira. Postura, levante os seus ombros. Fala, isso aí tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a expressão do teu corpo reflete o que está dentro de você. E o que está dentro de você é maior do que esta opressão. O que está dentro de você é maior do que esta angústia. É Jesus que está dentro de você. E Jesus estando dentro de você, isso tem que sair. Eu creio no meu coração que o Espírito de Deus quer ministrar cura hoje. Quer ministrar libertação. Eu sei e reconheço que é visitação. Visitação é uma coisa, mas você viver constantemente nesta condição é espiritual. Isso vai ser vencido hoje. Uma visitação, um momento de tristeza, algumas coisas, isso pode acontecer, mas se tornar rotina, e você viver isso continuamente, já é espiritual. E se é espiritual, nós vamos vencer esse diabo hoje. Dê um aplauso ao Senhor. Quando fala de aflição, também fala de indisposição. A pessoa não tem ânimo mais para nada. Fala de prostração. Prostração. O texto está dizendo, na visão do profeta Isaías: mas para os que estavam aflitos, não continuará a obscuridade.
Deus vai tirar você desta zona de penumbra espiritual. E Deus vai levar você para um campo de revelação, de entendimento e de discernimento. Que estas regências que vêm das trevas não poderão adentrar neste lugar de luz que está dentro do teu coração, que é Jesus. Glória a Deus. Diz o texto: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Tornará o quê? Tornará glorioso. Diga, tornará glorioso. Quando fala de obscuridade, ausência de luz, ausência de clareza de ideias. As pessoas que perdem o domínio, o controle sobre as suas mentes, não tem mais claridade. A luz vai ser perfeita no seu interior, inundando a sua mente, uma mente iluminada pela presença de Jesus. Diz mais o texto: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Eu fico imaginando e pensando, quando Jesus vai adentrando estas regiões, quando Jesus diz, passemos para outra margem, que ele se levanta no mar aquela grande tempestade, aquele território no qual Jesus adentraria estava tomado ali, era uma possessão de legião que dominava aquele lugar. Mas Jesus diz, passemos, e ele vai entrar neste território. Não existe território em que Jesus não possa entrar, por mais obscuro que esteja. Então, por mais obscuro que esteja o seu interior e a sua alma, Jesus vai penetrar nesses lugares. Eu fico pensando, imaginando assim, lugares estavam totalmente degradados, sem vida, sem alegria, sem prosperidade. Ao invés de crescer, diminuía. A presença das trevas, a falta do entendimento, impede crescimento, impede frutificação e impede a prosperidade. Mas quando Jesus entra nesses territórios, as trevas vão sendo dissipadas e tudo vai sendo transformado, tudo vai sendo mudado. A presença de Jesus vai trazendo libertação, vai trazendo cura. Preste atenção. Regiões onde o próprio solo é degradado, pela presença de Jesus, aquele lugar que era estéril se torna fértil. Olha isso. Os nossos corações estéreis se tornarão corações férteis. Mentes estéreis se tornarão mentes férteis. Pessoas que não sonhavam mais vão começar a sonhar. Pessoas que já não viviam mais vão começar a viver. Pessoas que já não se alegravam mais vão se alegrar. A prosperidade vem pela presença de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Diz o texto, versículo 13, versículo 3: tens multiplicado este povo. Olha o texto: a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante quem? Perante Ele, perante Jesus. Como se alegram no que? Na ceifa. E como exultam quando repartem os despojos. Isto fala de crescimento. Onde há luz, há crescimento, há prosperidade, há multiplicação. Porque tu multiplicaste este povo. Outrora, ao invés de crescer, eles diminuíam. Imagina. Nós sabemos de cidades que eram populosas e de repente já não existe mais pessoas, gente nas cidades. Tem cidades na Europa, lugarejos pequenos, que deixaram de existir porque não tem mais pessoas, só existe lá as casas. Imagina esses lugares pequenos. Mas a presença de Jesus, ela traz prosperidade. E a prosperidade traz o quê? O crescimento, a frutificação e a multiplicação. A presença de Jesus está em nós. E por causa da presença dele, nós vamos crescer, nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar e nós vamos encher a terra. Você pode dar um aplauso a ele?
É tempo de crescimento, é tempo de frutificação, é tempo de multiplicação, é tempo de ampliarmos a nossa influência pela presença de Jesus nas nossas vidas. É glorioso, é maravilhoso, é poderoso ver o agir de Deus na igreja, e verdadeiramente Deus tem nos tirado do fundo do poço e nos colocado nos lugares altos. Mas é só o começo. Diga para o seu irmão, é só o começo. Diga, é só o começo. Diga, é só o começo. Antes de prosseguir, eu quero orar por pessoas que têm recebido essas visitações de tristeza, de angústia. É tenebroso isso, mas Deus ministrou meu coração nesta tarde para quebrar esses grilhões, essas cadeias, e esses espíritos malignos serão vencidos hoje. No mês de janeiro nós temos um curso e temos uma jornada do mês, que é Ele Veio para Libertar os Cativos. Pastor Clodoilson, pastor Ana estarão ministrando intensamente, mas nós não precisamos esperar o mês de janeiro. Algumas pessoas já não suportam esperar o amanhã, elas precisam de libertação hoje. E se você precisa de libertação hoje, a sua libertação vai chegar hoje. Por quê? Porque Jesus nasceu. Ele vai cumprir o propósito para o qual Ele foi enviado. E quando nós entramos lá mais à frente, no capítulo 53, e projeta para mim o capítulo 53, e nós vamos orar dentro de instantes. Observe dentro deste ato e desta visão que Isaías tem. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Versículo 2, falando de Jesus. Pois foi crescendo como renovo perante Ele, como raiz que sai de uma terra seca. Falando de Jesus, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, versículo 4, lê para mim, por favor. Olha o que está dizendo, é o profeta Isaías, dentro da visão do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias, a luz que estava sendo enviada, e o próprio Jesus depois diz: eu sou esta luz, eu sou a luz do mundo. Diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdadeiramente Ele levou sobre si, verdadeiramente, diga verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, Ele deseja, Ele quer que você seja plenamente curado. A sua postura vai mudar de hoje em diante. Vai mudar. Algumas pessoas vão dizer: o que aconteceu com você? Falou: a luz me libertou. O que aconteceu com você? A luz vai te libertar. As pessoas vão olhar para você e vão perceber a mudança plena, a mudança completa, por causa do entendimento e por causa da unção. Diz: naquele dia a carga será tirada do teu ombro e o jugo vai ser despedaçado do seu pescoço por causa da unção. Que dia? O dia em que o Messias haveria de se manifestar. O jugo, aquilo que te limita, aquilo que te oprime, isso vai ser quebrado da sua vida. Hoje é o dia da sua libertação. Para aqueles que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. Aqueles que estavam angustiados, vivendo na sombra, serão libertos pela presença do Messias. Terras de Zebulon, terras de Naftali, a Galiléia dos gentios, Jesus entra neste lugar. Vamos lá para Marcos, dentro de um instante eu oro. Vamos para Marcos, capítulo 4. Mateus capítulo 4. Projeta para mim ali.
Mateus. O Senhor é bom? O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Observe comigo aqui. Marcos capítulo 4. Mateus. Haja luz. Observe o 4:12. Mateus 4:12. Mateus 4:12. Diz assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para onde? Galileia. Diga Galileia. É a região, o lugar onde Isaías profetizou. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar. Aonde? Na região de Zebulon e Naftali. Aqui está a profecia de Isaías. Ele está falando, e aqui em Mateus está registrado exatamente o texto de que Isaías falou. Diz o texto: terra de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha isso. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O que diz no 16? Olha só, o povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora vamos para o versículo 23. Versículo 23. Lê para mim, por favor. E percorria Jesus cidades e aldeias. Ele pregava o quê? O evangelho do reino. E ele ensinava. E ele curava alguns. O que diz lá? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino são as boas novas. Neste pacote está incluída a cura, está incluída a libertação. Você não precisa mais viver debaixo do jugo da escravidão de Satanás. Você pode ser completamente liberto. Meu irmão, vai mudar alguma coisa em você. Eu quero profetizar que o teu humor vai mudar. Antes e depois. Essas regências espirituais vão ser vencidas hoje. Outro dia um pastor ligou para mim de São Paulo e ele disse assim: apóstolo, você está bem? Eu falei: não estou bem. Ele falou, ele assustou, ficou até meio sem voz. Ele falou: você não está bem? O que aconteceu? Eu falei: não, agora dei um upgrade, estou excelente. Quando alguém chegaria aí, está bem? Eu falei: não, estou excelente. Muda ou não muda? Ei, pô, não vou mentir. Não, você vai profetizar. E você vai chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. O diabo vai falar: não faz isso não, porque você vai estar mentindo. Você não está bem, você está lascado. E você acredita no diabo. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. Para os que estavam angustiados: apóstolo, eu tenho uma depressãozinha de estimação. Já caminha comigo há muito tempo. Então dê adeus a esse trem aí. Dê adeus a esse Satanás. Olha lá, as regiões de Zebulon e Naftali. Jesus adentra. E a Bíblia diz que ele pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino traz consigo esta carga poderosa. Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego.
Um evangelho, como diz um amigo meu, algodão doce, água com açúcar. Não, o evangelho é o poder de Deus. É a arma poderosa para vencer esta entidade espiritual que tem atormentado a sua vida. Chega de tormento, chega de perturbação, meu irmão. Chega. Você vai colocar o pé na porta e vai dizer: chega, basta. Basta. Lembrei do Tonhão. Tonhão ia para a Argentina todo ano. Conhece o Tonhão? Cadê ele? Está por aí? 2,5 metros de altura o Tonhão. E eles iam para a Argentina todos os anos para uma conferência. Ônibus lotado de crente. E eles pararam, numa parada eles param já na Argentina. E desceu a tropa, meu irmão. E entraram num restaurante lá pequenininho para comer. E aí você imagina, o devorador passou por lá. Chegou um momento, eles estavam comendo e comendo e comendo. A mulher gritou: basta, basta. Aqui se servem pessoas normais. Basta. Aqui se servem pessoas normais. Ai, ai. Diga basta. Basta. Você vai dar o basta. Jesus está em você. Então essas trevas vão ser dissipadas hoje. Hoje. O dinheiro não vai oprimir mais você. O dinheiro não vai mais oprimir você, meu irmão. O dinheiro não vai mais oprimir você. Alguém usou já o dinheiro hoje? Hã? Já comprou alguma coisa? Pagou alguma coisa? Quem fez? Faz assim, gente. Eu chego à tardezinha, eu falei: Marisa, eu queria comer uma chipa. Aí ela estava ocupada, atendendo algumas coisas. E eu falei: vou lá na padaria comer uma chipa. E fui para a padaria comer uma chipa. Uma chipa e um cafezinho. Só eu e Jesus. Só eu e eu. Então já investi um dinheirinho na chipa. Todos nós usamos o dinheirinho hoje. Mas o dinheiro não vai oprimir mais você, meu irmão. Esse bicho vai ser vencido na sua vida. Até o último dia da sua vida nesta terra tem provisão para você. Tem provisão para sua casa. Essa entidade espiritual que está afligindo você vai ser vencida. Algumas pessoas vivem atormentadas por causa do dinheiro. Angustiadas, preocupadas com o futuro. O nosso futuro é lindo, é maravilhoso, é glorioso, é melhor que ontem. Meu irmão, quem me conheceu quando menino, pastor Daniel me conheceu, eu era criança ainda, não é, pastor Daniel? Que obra gloriosa e maravilhosa Deus fez na minha vida. Mas eu também conheci ele, quando ele casou com a minha irmã, a coisa era tenebrosa. Não era brincadeira não, ela casou por fé também. É tudo gente de fé, essas mulheres têm fé. Mulher acredita, meu irmão. Né, Neuzete? Neuzete, quando casou com o Miro, o que o Miro tinha? Hoje ele é bonitão, fica aqui em pé, Miro. Hoje, olha a elegância desse camarada. Mas quando ele veio de Ribas do Rio Pardo, meu irmão, era só uma tripa. Agora eu tô obeso agora. Diz que tá obeso, cara. Ai. Porra lá. Tá obeso, hein? Tá humilhando a gente, cara. Em vista do que era, Santo. Lógico, em vista do que era. Mas olha o que Deus fez. O Miro casou com a Neuzete, o marido tinha abandonado ela. E traído ela. Traiu com 3 filhos, largou ela com 3 filhos. E hoje ela tem 3 filhos que são médicos. Você pode aplaudir o Senhor? É pouca coisa? É pouca coisa? Não é pouca coisa não. A profecia de Isaías. Meu irmão, a obra é linda. Jesus, ele percorria
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tem uma outra tradução que diz doenças e enfermidades, porque uma coisa está relacionada ao corpo e uma outra coisa está relacionada à alma, almas enfermas. Tem mais pessoas enfermas de alma do que do corpo, e depois dessas enfermidades da alma refletem no corpo. São as enfermidades psicossomáticas. Vai somando, depois o corpo não aguenta e explode. Mas Jesus, ele cura as emoções e Jesus cura o físico. E hoje é uma noite para desfrutarmos de libertação pela luz plena que é Jesus, que habita em nós. Deus quer tirar você desse lugar em que você está vivendo, essa dimensão. Deus vai tirar você dessa caverna, dessa obscuridade. A presença de Jesus possibilita isso. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o lugar. Não há obscuridade na presença de Jesus. Não há obscuridade. Aperta esse botãozinho, apaga essas luzes para mim, por favor, todas. Só aperta o botãozinho aí. Tudo. Aí. Estou telando, hein? Agora acende. Ó. Apertou, meu irmão. As trevas foram o que? Expelidas, afastadas. Aonde a luz chega, afasta as trevas. Eu quero profetizar que a luz seja perfeita dentro de você. A luz perfeita dentro de você. E eu vou dizer, mas é químico, é do cérebro. Pois vai ser curado o cérebro. Vai ser curada a química. Você vai ser liberto. Hoje é o último dia de depressão. Hoje é o seu último dia de depressão. Dê tchau para a depressão. Queridos, eu estava meditando e orando e Deus falando comigo a respeito disso. Quantas pessoas cativas tem tudo para ser feliz. Dê um passo de fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já chega com um sorriso. Fala, está rindo do quê? Estou rindo porque eu gosto de rir. Tem gente que se incomoda até com um sorriso. Está rindo do quê? Estou rindo. Está entendendo? Põe um sorrisinho no rosto aí. Primeiro fica mais bonito. Já é uma dica. E economiza. Está entendendo? É difícil. Diga é hoje. Diga é hoje.